Olá, olá, seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais um vídeo do Café com Rive. E esse vídeo aqui é um vídeo meio que improvisado, não estava planejado, mas você sabe que eu tô demorando bastante para criar essa playlist de vídeos para você. E nesse meio tempo, o Rive tem lançado várias features novas, e eu tenho certeza que vão ter mais depois dessa aqui, tá? Mas essa aqui é uma bem legal, bem empolgante, que eu queria já colocar no meio aqui da programação normal, para você já saber como funciona, porque tem a ver com os assuntos que a gente falou anteriormente. Então a gente acabou de falar sobre preenchimento e contorno, sobre regras de preenchimento e direção, e agora a gente vai falar sobre Vector Feathering, ou suavização vetorial, que é uma forma nova de criar blurs, sombras, etc., que o pessoal do Rive inventou, porque a gente sabe, ou não, que quando a gente cria, né, blurs, esse tipo de coisa, são efeitos que são rasterizados. E efeitos que são rasterizados, quer dizer que, né, que virou uma imagem para ser renderizado, e é muito pesado. Então isso demorou bastante para chegar no Rive, mas chegou finalmente, e chegou de uma forma que funciona muito bem e de uma forma muito eficiente, de uma forma que performa muito bem na web, em aplicativos e tal, porque eles descobriram essa nova forma de criar blur em vetores, sem rasterizar a imagem. Então é um pouco limitado, sim, mas mesmo assim dá para ser muito criativo e dá para criar umas coisas bem legais. Então aqui um exemplo de uma animação que eu criei com Vector Feathering. Você pode ver, né, que tem essa forma meio donut estrelado aí no meio, e você vai reparar, se eu der, né, cada vez mais zoom aqui, que a gente tem uma suavização vetorial acontecendo, né, nos brilhos, nas sombras, etc. Então se eu vier aqui, ó, você vai começar a ver um pouquinho mais, né, o detalhe da luz ali no cantinho, e a gente vai aprender a como mexer com essas features nesse vídeo. Então vamos lá. A primeira coisa que você vai notar então, quando você entrar no editor, é que tem um ícone diferente aqui. E até agora, para mim, esse ícone não existia, para você provavelmente ele existiu o tempo todo, então vamos matar um mistério aqui e vamos falar sobre esse ícone de Add Feather, ou adicionar suavização, que é essa peninha que a gente vê bem do lado aqui do código hexadecimal da nossa cor, tanto para os preenchimentos quanto para os contornos, né? Você vai ver que também está disponível para o contorno. Vamos tirar esse contorno por enquanto, porque eu quero focar aqui. Então, assim que a gente clica no Add Feather, você vai ver que algumas coisas aconteceram. Primeiro, ele suavizou a borda aqui, né? Num padrão de 12, que é o que vem por padrão quando se aciona. Outra coisa, ele mudou a Fill Rule, a regra de preenchimento do nosso shape, para Clockwise. E essa é uma nova feature, uma nova Fill Rule, que só está disponível, né? Está disponível aqui só para apoiar essa função de Feather. Você vai ver que se eu desligar o Feather, eu posso fazer isso por aqui. E falando nisso, né, o menuzinho que abriu, quando a gente clicou nessa pena, é o mesmo menuzinho que tem aqui. Então se eu abrir isso aqui, eu também vou ver o Feather lá dentro. Você vê que tem o Fill Rule e ele mudou para Clockwise. Antes a gente tinha só Non-Zero, Even Odd, e agora a gente tem o Clockwise. Anteriormente só era possível a gente alterar o Blend Mode da camada inteira, né, aqui em cima. Mas agora a gente consegue alterar o Blend Mode de cada camada de preenchimento que a gente adiciona. E isso é muito legal, a gente vai experimentar um pouquinho com isso nesse vídeo. Mas, ligando o Feather, obrigatoriamente a regra de preenchimento muda para Clockwise. Isso é necessário para o Feather funcionar. E aí aqui, na aba das propriedades, né, de cada um dos nossos preenchimentos ou contornos, a gente tem algumas propriedades desse Feather e a gente vai falar sobre elas agora. Eu dei um zoomzão aqui para ficar melhor da gente ver o que está acontecendo, e a primeira propriedade que eu vou falar é o Amount, que é a quantidade, né, o quanto que a gente quer suavizar esse vetor. Você vai notar que se eu jogar isso aqui para 0, nosso círculo volta a ser o que ele era antes, e conforme a gente aumenta essa quantidade, mais a gente vai embaçando essa camada até ela virar quase nada, né? Você vai ver que estou aqui em quase 400 de Amount e a gente quase não consegue ver o nosso círculo. Então dá para a gente suavizar bastante e criar uns efeitos de degradê bem interessantes com isso aqui. A próxima propriedade é direção, e a gente pode colocar, se a gente quer que a direção dessa suavização, né, acontece para fora do nosso shape ou para dentro do nosso shape. Por padrão, ela está aqui como outer, né? Ou seja, para fora do shape. Mas a gente pode mudar isso aqui para inner, e você vai notar agora que parece que é uma sombra interna, né? Então, conforme eu aumento o amount aqui agora, você vê que essa suavização ela é restrita ao shape, né? Para fora do shape não acontece nada, mas dentro dá pra gente criar, né, um efeito de iluminação ali, um brilho, alguma coisa interna, e é bem interessante. Próxima propriedade que eu quero falar com você sobre é offset. E offset a gente consegue definir um offset por eixo X e um offset por eixo Y. E o offset nada mais é do que um deslocamento em relação ao shape original. Então, se eu quiser jogar essa suavização, né, esse preenchimento um pouco para o lado, eu posso vir aqui e aumentar o X. Você vai reparar que ele vai para o lado, eu posso mandar ele para o outro lado também,
E eu posso mudar isso no eixo Y também. Então aqui, por exemplo, eu posso criar um efeito, né, como se a luz estivesse vindo do canto superior esquerdo. A gente consegue mudar esse offset. E isso aqui é bem interessante também quando a gente tem mais de um contorno, ou mais de um preenchimento, perdão. Se eu vou adicionar 2 preenchimentos aqui, então vou mudar a cor desse aqui para ser sólido, um vermelho próximo do que eu tinha lá anteriormente. E o de baixo eu vou deixar sólido também e preto absoluto. E agora eu vou ligar o feather só do de baixo. Você vê que assim eu criei um efeito de drop shadow, né, praticamente. E aí eu posso diminuir talvez o amount aqui para deixar uma sombra um pouco mais dura. E aí eu posso mexer no offset para deslocar essa sombra. E agora sim a gente tem, né, mais uma luz vindo do canto superior esquerdo. E aí eu posso adicionar um novo fio aqui em cima, colocar ele como sólido ou até um gradiente também funciona. Posso colocar ele como sendo um gradiente assim. Posso definir isso como um feather, mudar a direção para interno. E aí eu posso deslocar essa cor para cá assim mais ou menos. E posso também mudar, né, para qualquer um outro blend mode aqui, para a gente criar alguma coisa mais interessante, uma luz esquisita. Claro que ficou bem esquisito e bem feio aqui, porque eu estou mostrando as propriedades para você enquanto eu falo, né? Mas vamos tentar mudar isso aqui para sólido branco mesmo. E aí você vai notar ali que agora está bem mais parecido com uma luz, né? E a gente pode diminuir a opacidade de tudo aqui para criar uma suavização mais interessante. Então, combinando essas propriedades aqui, a gente pode criar uns visuais bem mais interessantes e bem mais bonitinhos. A próxima propriedade que eu quero falar com você sobre é Space. Você vai notar que cada um dos preenchimentos tem essa propriedade e ela tem 2 opções, né? Ou World, ou seja, mundo, ou local. E o que isso está dizendo é qual espaço de coordenadas essa sombra vai respeitar, né? Se é para respeitar as coordenadas do mundo ou em referência ao objeto local em que eles estão aplicados. É um pouco esquisito, mas eu vou te demonstrar. Para isso eu trouxe essa estrelinha aqui, então eu vou usar aquele método que a gente já aprendeu no vídeo anterior, Command Alt ou Ctrl Alt C para copiar o estilo, e vou apertar Command Alt V para transferir esse estilo aqui para a estrela. E a estrela fica meio esquisita, né, com esses efeitos aqui, mas você consegue ver o highlight que a gente criou, né, o brilho aqui nas pontinhas e a sombra ali no fundo. E o que você vai notar é que, por padrão, né, tudo aqui está setado como World. Esse aqui não tem nenhum feather, esse aqui também está World. E agora você vai reparar que conforme eu rodo essa estrela, repara que a sombra ela não roda junto, né? Ela fica ali fixa, como uma sombra realmente se comporta, né? Se a gente tem uma luz vindo do canto superior esquerdo, conforme eu rodo essa estrela, a sombra não vai rodar junto com ela, né? Ela vai acompanhar a luz do mundo e não a luz local aqui, né? Você entendeu, né? Não faz muito sentido essa analogia, mas deu para entender. Mas, se eu mudar essas 2 coisas de world para local, tanto esse meu brilho que eu criei aqui em cima, quanto essa sombra projetada, vou mudar para local também, agora você vai notar que se eu rodar isso aqui, a sombra está rodando junto com o meu objeto. Então, pode ser que em alguns momentos você queira um comportamento, pode ser que em outros momentos você queira outro, e você tem esse controle por preenchimento. Então, pode ser que alguma luz tenha um comportamento e outra tenha outro. Então você pode usar e abusar dessas features aí para criar exatamente o comportamento que você quer. Vou voltar aqui então para a mesma animação que eu te mostrei no começo do vídeo para te mostrar uma outra feature que é muito útil aqui. Então você vai notar que conforme eu dou play aqui nessa minha animação, né, ela meio que só surge essa bola aqui. E essa bola, se eu der pause aqui e te mostrar, é um shape que eu adicionei várias camadas diferentes de feather, adicionando blend modes diferentes em cada uma. E eu não vou entrar muito em detalhe, porque não é o objetivo dessa aula. Com prática, você vai aprender muito bem a como, né, manipular esses blend modes para criar o look ali que você quer. Mas eu vou te mostrar uma outra feature que chama Subtract Path, que é uma forma da gente meio que fazer um buraco aqui nesse shape e fazer as sombras, né, respeitarem esse buraco e a luz meio que responder de acordo. Primeiro de tudo, quando a gente tem um shape group e ele tem, né, fios em clockwise, a gente tem uma nova opção quando a gente tem outro path aqui dentro. Então repara que dentro desse shape eu só tenho esse path que forma esse círculo por enquanto. Mas eu vou dar um Command D ou Ctrl D para duplicar isso aqui. E aí, segurando Shift e Alt, eu vou redimensionar esse path aqui. Você vai notar que porque a gente tem a regra de preenchimento clockwise lá dentro do nosso shape group, aqui tem uma nova checkbox com esse path, né? Esse círculo que a gente acabou de redimensionar selecionado. A gente tem uma nova checkbox que chama Subtract Path. E o que isso vai fazer vai tornar esse path negativo e ele vai fazer um buraco no outro círculo que está por baixo. Então, se eu ligar, você vai notar que ele fez esse buraco
E agora a gente tem esse formato de rosquinha aqui, né? E se eu der play de novo na animação, você vê que agora o número que a gente tem ali por trás aparece e dá pra gente ler o número. E você vai notar que, né, todas as cores aqui em volta, as sombras, os brilhos, todos eles estão respeitando esse buraco que a gente fez aqui no nosso círculo. E claro, isso não precisa ser um círculo necessariamente. No exemplo anterior, né, na verdade eu fiz uma estrela bem grande assim, aumentei o número de pontos aqui dela e aumentei o raio também para ela ficar bem arredondadinha. Claro que eu não vou conseguir o mesmo resultado, né, mas vou tentar o mais próximo possível. Vamos colocar ela com 8 pontos, vamos deixar ela bem centralizadinha. E aqui, né, repare que isso é um shape, então eu preciso pegar o path dessa estrela e aí eu vou mover o path dessa estrela lá para dentro do meu grupo que está com o feather. Vou deletar esse shape group vazio e agora com esse path aqui eu posso simplesmente ligar subtract path e agora a gente tem aquele resultado. Então o subtract path funciona dessa forma. Esse é o básico do básico, então, de feathering no editor do Rive. É uma feature nova para mim, todo mundo está experimentando. Eu queria colocar esse vídeo aqui de novo para você já aprender, já tirar esse elefante da sala, que provavelmente você estava vendo esse ícone desde o começo, né? Mas enfim, marque esse vídeo como gostei, se você gostou, claro, e também para marcar ele como visto para você mesmo enquanto você apoia o projeto. E eu te vejo no próximo vídeo. Valeu!